Quando o pastor Estevão me chamou para pregar nessa noite, foi muito interessante, porque ele me chamou e imediatamente já veio um texto ao meu coração. Posso dizer que foi quase que uma conexão direta daquilo que Deus estava planejando no coração dele. E, irmãos, eu até fiquei surpreso, porque eu não tinha sido convidado para pregar ainda no Conexão Família, nem na Vida Vitoriosa. Eu estava até achando que estava fazendo algum mal para o povo aqui do Conexão Família. Mas foi muito interessante, porque Deus me levou para o texto da palavra do Senhor, que está ali em Levítico, no capítulo 20. E eu quero compartilhar com você nessa noite. Meus irmãos, eu não vou pregar para vocês essa noite, eu vou compartilhar aquilo que Deus falou ao meu coração. E o desejo do meu coração é que a mesma alegria e a mesma unção e o mesmo entendimento que Deus trouxe ao meu coração seja capaz de cativar o seu coração hoje, para que você viva a dimensão do que Deus espera para estes dias. Dias nos quais nós precisamos compreender que seremos colocados à prova. Dias onde os nossos valores serão espremidos. Dias nos quais nós seremos afrontados, e nós precisamos estar prontos para viver segundo aquilo que é a vontade daquele que nos chamou, que nos elegeu, que nos escolheu. E porque Ele fez isso, Ele nos dá a oportunidade de viver segundo aquilo que está no seu coração. E se você entender isso hoje, você vai compreender que a sua vida hoje precisa ser uma vida diferente, talvez, do que você tem vivido. Porque nós precisamos compreender o que significa definitivamente a santidade do Senhor nas nossas vidas. Por isso, quando o Senhor trouxe essa palavra, imediatamente veio esse tema no meu coração: separados para ser meu. Essa é a vontade do Senhor. Separados para ser meu. Isso expressa o coração de Deus para mim e para você. E eu quero que nós possamos ler isso em Levíticos e compreender um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração, e eu espero que o Senhor me ajude a transferir aquilo que Deus colocou no meu coração para o seu espírito, para que isso seja uma verdade em mim, assim como será uma verdade sobre você, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor em Levítico, no capítulo 20, no versículo 7 e versículo 8, depois nós vamos pular para o 23 e para o 24, e por fim nós vamos pular para o 26, tudo bem? Então, Levíticos, capítulo 20, versículo 7 e 8 diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor, vosso Deus, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os, eu sou o Senhor, que vos santifico. No versículo 23 diz assim: não andeis nos costumes da gente que eu lanço de diante de vós. Eu vou repetir: não andeis nos costumes das pessoas, da gente que eu lanço diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, por isso me aborreci deles. Versículo 24: mas a vós outros vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu vou-la darei para as possuirdes, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. E no versículo 26, ser-me-eis santos. Ser-me-eis santos. Porque eu, o Senhor, sou santo e separei-vos dos povos, para serdes meus. Está expresso claramente, queridos, o desejo do coração de Deus neste capítulo de Levítico. Está claro qual é o desejo, qual é a intenção de Deus quando Ele escolhe a tribo de Israel, a nação de Israel. Nação essa que estava no cativeiro, e porque estava no cativeiro, agora estava impregnada pelo cativeiro. Você imagina isso? Uma nação que vai para o cativeiro,
e começa a viver na condição de cativo. E agora o que cerca esta nação são os deuses da nação a qual ele está cativo, os costumes da nação aonde ele está cativo, a comida que aquela nação comia. Então as características de nação de Israel foram se perdendo. As características que traziam a peculiaridade de uma nação foi se perdendo, porque muitos anos no cativeiro, muitos anos ali na condição de subjugados, aquela cultura, aquela filosofia, as suas religiões. Agora você tem um grande problema. Uma nação que perde as suas características de nação. Um povo que perde as suas características de povo. Mas é o povo escolhido do Senhor. O povo a quem Deus escolheu para ser chamado de meu povo. E ele diz assim: eu serei o seu Deus. Eu serei o seu Senhor. Então, quando olhamos para este desejo do coração de Deus para o seu povo, para aqueles a quem Ele com amor escolheu, nós podemos claramente identificar que o seu maior objetivo era separar um povo exclusivamente para si. O desejo de Deus sempre foi ter um povo exclusivamente seu. Um povo que teria uma nação que seria diferenciada de todas as demais nações, cujo centro dessa nação seria a adoração, e a vida estava no Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Criador do ser humano, e para este estabeleceu um compromisso de aliança. Então o que Deus intentava com a nação de Israel era separar um povo para si, um povo para ter as suas características, cuja centralidade do viver era a adoração ao único Deus vivo, poderoso, Criador do céu, Criador da terra. Veja, características únicas de um povo escolhido por Deus para ser o seu povo. Ser povo de Deus foi amplificado após Cristo. Olha o que o apóstolo Pedro vai declarar em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, versículo 10. Olha o que ele diz: vós, porém, sois raça, sacerdócio, nação, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você entende isso, meus irmãos? Meus irmãos, nós precisamos começar a compreender que o texto não pode estar fora do texto. Ou seja, o Velho Testamento aponta para o Novo Testamento como sombra daquilo que viria. Então aquilo que aconteceu lá atrás precisa ser evidenciado no ministério da graça, porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, mas aquilo que a graça alcançou está refletido naquilo que Deus prometeu no passado e que se cumpre agora em Cristo Jesus. Então veja, ele diz: eu serei o seu Deus, eu serei o seu povo. Esta era uma promessa de Deus, isso é uma declaração de Deus para o seu povo. Mas em Cristo Jesus nós nos tornamos propriedade exclusiva do Senhor, um povo de propriedade exclusiva, uma nação santa, um povo escolhido, um povo para ser propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não era povo. Olha o que Pedro vai dizer. Antes nós não éramos povo, mas agora, fala assim comigo, mas agora. Não, os irmãos, fala com verdade. Mas agora, somos povo de Deus. Você entende o ministério da graça? A promessa estava declarada, a bênção do Senhor estava declarada, a sombra daquilo que viria estava declarado. Na nova aliança se cumpre a promessa através de Cristo Jesus, e o seu sangue nos comprou para sermos propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou para que nós sejamos povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Quando nós olhamos para Moisés havia libertado os hebreus do cativeiro. Agora eles são uma nação numerosa, meus irmãos. É um grande número de pessoas que saem de uma terra cativa.
terra onde eles perderam suas características de povo, de nação. E agora era preciso que este povo, essa nação que estava peregrinando, passando pelo deserto também, irmãos, é melhor que não vai sair mesmo. Então, passando pelo deserto, agora eles precisam voltar a ser uma nação. Eles precisam voltar a ser um povo, com as características de povo e de nação. Mas eles estavam impregnados do quê? Do Egito. Da gente que foi colocado diante deles. Pastor, mas foi por rebeldia deles. Meus irmãos, entenda uma coisa. A promessa de Deus vai se cumprir, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos pensar, pedir ou imaginar. Nada pode parar a promessa de Deus na minha vida e na sua vida, assim como não pôde parar a promessa de Deus para este povo que é o seu povo. E aí então agora eles precisam se organizar como nação, e toda nação, todo povo tem leis. Por quê? Porque toda nação tem um governo, e o governo dessa nação agora está nas mãos de quem? De Moisés, como representante, como sacerdote, aquele que vai reestabelecer as leis espirituais e morais de um povo de volta para Deus. Então o que Deus estava fazendo com Israel não era simplesmente tirá-los do cativeiro. Isso já seria maravilhoso demais, já é grandioso demais. Nós, através da graça de Cristo, somos libertos do reino das trevas. Mas agora precisamos entender que assim como foi com Israel, será conosco. Existem leis que vão nortear a nossa vida. Por quê? Porque nós somos povo de Deus. Nós fomos enxertados na videira. E porque fomos enxertados na videira, nós temos leis que irão denominar o nosso coração. Então essas leis precisavam tomar aquela nação, transformar aquela nação em povo novamente. Toda nação tem leis que regem o seu governo. O governo de Deus é regido pelas leis do Senhor. São leis espirituais que revelam um Deus justo, santo, bom, misericordioso e que rege o seu povo com equidade e retidão. Então as leis do Senhor, eles procuram demonstrar esse Deus a quem eles agora têm como Senhor e governo sobre eles através do ministério de Moisés, como libertador, como profeta e como sacerdote agora sobre eles. E o que acontece? As leis do Senhor começam a ser entregues para eles, para que eles pudessem viver o sentido de nação, o sentido de povo, de ser do Senhor, porque o Senhor é o seu Deus, e eu sou povo de Deus. Amém? Precisamos entender que os estatutos e mandamentos são fonte de vida. Logo, a submissão às leis do Senhor não está baseada naquilo que nós podemos obter. Então nós não nos submetemos às leis do Senhor por aquilo que Ele vai nos dar. Ele é bom, Ele é misericordioso. Deus faz milagres, irmãos. Eu olho para cá e vejo quantos milagres. Pastor Estevão falou de milagres de vida. Eu vejo de milagres que Deus faz coisas impossíveis. Pega um cara feio e bota uma namorada bonita para ele. Como é que a gente consegue entender isso? É milagre, é milagre. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Não é por aquilo que nós podemos obter de Deus. Então nós não nos submetemos às leis do Senhor porque vamos receber algo. Nós nos submetemos às leis do Senhor porque isso está baseado no amor e na compreensão que nós somos povo de Deus. Nós somos seu povo, sua propriedade exclusiva, sua nação santa. Aqueles que querem viver para agradar ao Senhor, para viver segundo o modo que agrada ao Senhor, segundo o jeito que Ele deseja imprimir nos nossos corações o amor dEle, para que nós sejamos a expressão do amor de Deus onde nós estivermos. O livro de Levíticos, então, foi escrito para a tribo de Levi, a tribo separada para servir exclusivamente no culto. Olha que interessante. Então o livro de Levíticos, ele foi escrito para quê? Para ordenar a tribo de Levi, que foi aquela tribo que foi separada por Deus para cuidar do
culto. Meus irmãos, às vezes nós deixamos passar alguns detalhes extremamente importantes. A lei do Senhor diz assim: somente ao Senhor teu Deus adorarás, amém? E somente a Ele prestará. E Ele pega uma nação, pega uma tribo dessa nação e diz: vocês vão cuidar do culto. Por isso eu preciso de ordenanças, eu preciso de instruções, para que vocês vivam para prestar culto diante de mim. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Santidade não se barganha, santidade não se conquista de qualquer jeito. Santidade é fruto de uma revelação de quem nós somos diante dEle. E Ele nos cobre, nos veste, nos dá o sentido daquilo que nós vamos viver. É esta representação dos estatutos e mandamentos que revelam o coração de Deus e os seus objetivos para os seus separados. Então Deus toma a tribo de Levi e diz assim: vocês foram separados para o culto e para cuidar da casa da minha presença, para o lugar onde eu me manifestarei a eles. Então eles foram separados. E porque foram separados, receberam as leis do Senhor. Os levitas haviam sido separados para servir a Deus, para cuidar das coisas sagradas e celebrar os ofícios religiosos. Sua atuação para o serviço cultico estava estabelecido no cerimonial como uma expressão da fé em Deus. Então o culto foi estabelecido como uma maneira de dizer: há um Deus vivo, que nós iremos servir a Ele em amor, e nós iremos cultuar a Ele, e nós iremos cultuar a Ele porque nós cremos que Ele é o nosso Deus, e só conseguimos crer pela fé. Por isso que o culto é essa proclamação da fé, onde nós declaramos que nós seremos abençoados, que nós seremos felizes, e às vezes a nossa carteira, meu irmão, está mais um buraco mais fundo do que outra coisa. Mas nós não cantamos aquilo que nós vemos, nós cantamos a declaração daquilo que Deus vai fazer em nós, e pela fé nós sabemos que todas as coisas nos serão supridas, e porque serão supridas, nós não tememos o amanhã. Nós não nos preocupamos se há buraco na carteira, nós ficamos até felizes, porque tem mais para encher, irmãos. Glória a Deus, é assim que Deus faz. Tem mais espaço para botar mais. Porque nós aprendemos a não olhar para o que vemos, aprendemos a confiar num Deus que faz o impossível acontecer em nosso favor. Então as instruções são apresentadas no livro de Levíticos sobre o culto e disposições de caráter legal que encerram uma mensagem de alto valor religioso, no qual a santidade. Então veja, o tema central do livro de Levíticos está na santidade ao Senhor. O eixo que nos conduz à santidade é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível crer que Ele existe. Então a fé nos conduzirá à santidade. A santidade será gerada em nós, não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que sabemos que Deus está fazendo em nosso viver. E nós caminhamos na certeza e na convicção de que Ele fará acontecer. Amém? O Deus de Israel, o Deus santo, requer do seu povo escolhido que sejam igualmente santos. Meus irmãos, talvez a gente pense assim, mas isso não é tão difícil de compreender ou tão difícil de ver. Porque na verdade, queridos, quando nós olhamos para um povo, nós conseguimos ver a característica daquele povo, amém? Por quê? Porque as características daquele povo passam a marcar aquela nação. Se você olhar para um oriental, qual é a característica predominante de um oriental? Os olhos puxados. Então, uma característica natural que declara que ele é a natureza de Deus é ser santo. Logo, somos seu povo, somos santos. É a evidência natural daquilo que é a característica de Deus.
Deus é santo. E Ele manifesta a sua santidade em nós, porque agora nós somos seu povo, nós somos a sua nação, a sua propriedade. Então, naturalmente, aquilo que vemos em Deus se manifestará em nós. Assim, o anseio do Senhor é separar um povo para si. E separação envolve santificação do nosso viver, pois para viver com o Senhor do povo, nós precisamos dos atributos desse Senhor, e o Senhor, nosso Deus, é santo. Ao olharmos para Levíticos 20, que apresenta os castigos para os diversos pecados, é interessante isso, porque eu fui ler o livro de Levíticos no capítulo 20, e o que me chamou a atenção foi isso, ele separou a gente para ser povo, mas é interessante porque ele fala isso dentro de um contexto onde ele traz os castigos pelo pecado. Se você ler o capítulo 20, você vai perceber que ele está tratando com o adúltero, com a adúltera, ele está tratando com o queromante, ou seja, aquele que mexe com as questões espirituais da maldade. Então ele está trazendo condenação, castigo pelo pecado do povo. Mas por quê? Porque nós precisamos entender que o pecado é a causa do distanciamento do Senhor. O pecado causa divisão entre nós e Deus. E se Deus é santo e a sua santidade vai manifestar-se em nós, o pecado precisa sair da nossa vida. O pecado não pode mais coabitar com a santidade do Senhor. O pecado precisa ser abandonado, deixado. Por isso Jesus diz o quê? Vá. Ele disse somente vá e não peques mais. Característica de separados, de santificados para o Senhor. A principal motivação de Deus com essas instruções, então, é deixar evidenciado o seu propósito de ter um povo exclusivamente seu. Quando nós olhamos para o versículo 7, para o versículo 8, olha o que ele diz: santificai-vos e sede santos, guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos... Quem nos santifica? Você consegue entender isso? Não é pelo que eu quero, não é pelo que eu faço, porque, meus irmãos, Paulo nos dá uma deixa muito simples em relação a isso. O que eu quero, eu não faço, mas eu faço o que eu não quero. Então, na nossa condição natural, deu ruim, né, irmãos? Mas a santificação é um processo que nasce em Deus e se manifesta em nós, quando nós nos submetemos ao senhorio dEle sobre as nossas vidas. Então não vem de nós, vem dEle para nós, e em nós se manifesta o dom perfeito da santidade do Senhor em nossos corações. O que nós precisamos, estar submetidos a Ele. Então a santidade é do Senhor, é Ele quem nos santifica, é a obra da própria mão de Deus em nossos corações, a nossa santificação. Ele nos elege, Ele nos escolheu, Ele mesmo nos santifica. Ao aceitarmos o seu senhorio e governo, nós precisamos compreender a ação de Deus para nos santificar. Por isso que nossos corações, eles vão tomando uma outra característica. É tão interessante isso. Nós estávamos estudando, eu, a Cris, o Gabriel, algumas aulas juntos, e temos feito um curso juntos, e nós começamos a ouvir sobre o coração de pedra. E o coração de pedra era aquele coração que foi feito para enganar os deuses. Então o que os egípcios faziam? Eles tiravam o coração de carne, que sabia que ia dar ruim, ia botar na balança, e a pena ia ser mais pesada, mais leve do que o coração. O que eles faziam? Eles pegavam uma pedra, no formato côncavo, na sua base, eles escreviam uma magia, que no Egito é chamado de reca, e colocava ali com um único intuito: enganar os deuses. Por quê? Porque ele ia olhar, ver aquela pedra, naquela pedra havia uma magia, e a magia ia enganar os deuses. Olha o que os homens fazem. E aí Jesus vem e diz assim: e eu vos tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Você entende o que é isso? O seu coração não será mais capaz de enganar Deus, mas o seu coração
será dado pelo próprio Deus. Eu vos tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. O Espírito Santo atua em nossos corações e mente, nos alertando, nos instruindo, nos advertindo de como devemos viver para manifestar a santidade. Enfim, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Meus irmãos, eu não sei quanto a vocês, eu vou falar de mim, amém, irmãos? Porque se eu falar na primeira pessoa do singular, está tudo tranquilo. Mas quantas vezes, nós não estamos no curso do nosso dia, e o Espírito Santo fala assim, não faz isso. Eu já passei por essa experiência, meus irmãos. O Espírito Santo fala assim, liga para sua esposa. Diz para ela que você a ama. Você nem sabe o que você está fazendo, nem por que você está fazendo. É o Espírito Santo instruindo o seu coração a fazer algo. Por quê? Porque o Senhor está gerando um coração novo no seu coração. E agora as motivações começam a ser mudadas pelo Espírito Santo. O problema, meus irmãos, é que o homem é um bicho esquisito. Nós somos o único povo que sabemos que temos que andar a 60 km por hora na rua, amém? Mas a gente só anda a 60 km por hora na hora que tem porque a gente não quer ser. Você entendeu? Você acabou de passar o radar, o que acontece automaticamente no seu pé? Até o próximo radar, na hora que chega o próximo radar, você... Meus irmãos, parece o Espírito Santo. Não faz isso. O Espírito Santo é verdade, não vou fazer. Aí o Espírito Santo, né, já convenceu o seu coração, o que você faz? Pé no acelerador para ver se no próximo pardal o Espírito Santo te ajuda. E aí nós ficamos, o pardal é lá no Rio de Janeiro, não? Aqui é radar, não? É. Então, veja como nós vamos vivendo no limite. Até onde podemos ir para não cruzar a linha? Pode isso, pode aquilo. Como diria o narrador esportivo, pode isso, Arnaldo? Não, meus irmãos. Porque, na verdade, o que Deus está nos chamando para viver é para uma realidade de coração transformado para Ele. Por quê? Porque nós somos seu povo, nós somos sua propriedade exclusiva, nós somos dEle, nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para refletir a glória dEle. E Ele é santo, logo, nós somos santos. Por quê? Porque Ele começa a gerar esta vida em nossos corações. No versículo 23, no versículo 24, vem uma advertência ainda mais clara, quando ele diz assim, não andeis nos costumes da gente, que eu lanço diante de vós. Meus irmãos, nessa hora, o Espírito Santo saltava no meu coração. Porque isso, muitas vezes, meus irmãos, é natural. Quando nós vemos, nós já estamos falando igual, agindo igual, se vestindo igual, com as mesmas práticas. E aí Deus vem e diz assim, não andeis nos costumes da gente. Será que existe algo lá no Novo Testamento que vai evidenciar essa realidade para nós? Olha o que Romanos 12, 2 vai dizer para nós. E não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este século. Então Deus vem e diz para o seu povo, não andeis nos costumes da gente. E aí isso se reforça no ministério da graça, dizendo, não vos conformeis com este mundo. Então não tome a forma do mundo, não fale como o mundo fala, não haja como o mundo haja, não caminhe pelos caminhos do mundo, porque o caminho do mundo é caminho de iniquidade, é caminho de perdição, é caminho no qual nós estaremos fadados a andar no limite. Quando na verdade nós fomos chamados para andar como servos do Deus vivo, o Deus poderoso, e a sua santidade guarda o nosso coração e o nosso viver. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. No versículo 26, então o Senhor mesmo declara, ser-me-eis, mas vocês entendem quem declara isso?
Aqui está claro, dizendo assim: o Senhor disse: ser-me-eis santos. Característica de povo de Deus, característica daqueles que foram separados. Somos santificados para o Senhor, e isso acontece porque Ele é santo, e Ele separai-vos dos povos. Meus irmãos, eu sei que eu estou num terreno perigosíssimo, mas eu preciso que vocês compreendam aquilo que Deus falou ao meu coração. E o que Deus falou ao meu coração é: há muita mistura. Há muita mistura. E eu não chamei eles para se misturar com o povo, eu os chamei para separai-vos do povo. Por quê? Porque eles serão meu povo, minha propriedade exclusiva, a nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então o Senhor está nos chamando para nos separar, para nos tirar do sistema do mundo, para nos retirar das coisas como são naturais. Aquilo que é natural no mundo, para nós é abominação. Não, pastor, mas é assim, porque você sabe como é que é. Estamos no século 21, ano de 2024, e daí Deus continua sendo Deus, e Deus continua sendo santo, e requer de nós santidade. Um viver sem mistura. Então nós não queremos saber qual é o limite que nós podemos ir, que não vai infringir o coração de Deus. Nós queremos andar no pulsar do coração de Deus, o que agrada a Deus, o que manifesta a Deus, o que Deus deseja fazer em nós. Então nós não vamos andar no limite, nós vamos viver mergulhados na sua doce e santa presença. Então ele diz: separai-vos dos povos. Isso é fundamental importância para compreendermos a vida vitoriosa. Meus irmãos, entendam uma coisa: o padrão do mundo é o padrão do sucesso. Você tem que ter sucesso. E aí começa a exigir de você sucesso. Meus irmãos, eu fico pensando, o meu sucesso dentro do padrão do mundo. Meus irmãos, lascou-se total, né, irmãos? Gordinho, baixinho, cabelo já era, já está indo embora, irmãos. Uns já podem até dizer que estão melhor do que eu, que já foi tudo embora mesmo, né? Mas sabe, meus irmãos, quando nós começamos a olhar para o mundo, e olhar o padrão do mundo de sucesso, e isso começa a motivar o nosso coração, sabe o que isso significa? Que nós deixamos de ser povo de Deus. Porque a medida do sucesso de Deus para nós é o quanto nós o amamos e quanto nós o submetemos à sua vontade e ao seu amor. Por isso nós declaramos que este é o nosso respirar, o teu Santo Espírito viver dentro de mim. Esse Santo Espírito que me ensina, que me instrui, que me mostra o caminho, que gera o caráter de Cristo no meu coração e no seu coração. Fomos separados dos povos. Eu vou repetir: fomos separados dos povos. Você foi separado para ser propriedade do Senhor. Você foi separado para amar o Senhor. Você foi separado para viver segundo o padrão de Deus e não segundo o padrão deste mundo. Não olhe para o padrão do mundo, olhe para o padrão de Deus. Pastor, mas como é que eu vou ser aceito? Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A santidade do Senhor não coaduna com as características do mundo. Eu não vou te enganar, eu não vou frustrar o seu coração, até porque a palavra do Senhor diz que nós não podemos defraudar ninguém. A santidade do Senhor vai te fazer perder amigos, porque a maneira com a qual eles vivem não agrada o Senhor. E se você quer viver como povo, você se separará dos povos, para viver de um modo que agrada ao Senhor. Amém? O objetivo da santificação é retirar os costumes naturais, as práticas normais do mundo. A obra da santificação é tirar o mundo de nós. Eu vou repetir: a obra da santificação é tirar o mundo de nós.
vai tirar de nós a alegria do mundo. Por quê? Porque o próprio Senhor diz que nós não podemos amar a Deus e amar o mundo. Ou nós vamos ser amigos de Deus, ou nós vamos ser amigos do mundo. Então a santificação significa que nós teremos de dentro de nós a retirada do mundo, as características do mundo, as características naturais de um povo perdido. Porque agora será gerado em nós o caráter de Cristo, que é reto, que é justo, que é bom, que é misericordioso, que é bondoso e que anda em retidade e retidão diante do Senhor. Ao serem enxertados na videira pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, que derribou toda a parede de separação que havia entre nós e Deus e nos fez seu povo. Meus irmãos, essa é uma declaração importante, nós precisamos entender. O sangue de Jesus derrubou a parede que havia de separação entre nós e Deus, e naquele ato de derramar o seu sangue, Ele nos tornou seu povo. Nós somos povo de Deus, nós fomos separados para Deus, nós fomos escolhidos por Deus para andar separado dos povos. Separado dos povos. A santificação é essa separação evidenciada e vivida em nós. Meus irmãos, quando eu pensava e eu meditava, o Senhor me fez lembrar de como é que os reis da antiguidade zombavam de Deus. Como é que os reis da antiguidade zombavam de Deus? Eles entravam em Israel, iam para a casa do Senhor, e eles pegavam o que da casa do Senhor? Os utensílios, amém? Então, eu quero exemplificar aqui com esse vaso que o pastor Lucas me ajudou pegando lá, amém, irmãos? Então, esse vaso está aqui, ó, consagrado ao Senhor, separado para culto ao Senhor, separado para uso exclusivo. O sacerdote ungiu esse vaso, e esse vaso tem uma finalidade: adorar ao Senhor. O que é que os reis faziam para zombar de Deus? Eles profanavam, eles retiravam aquele vaso e levavam aquele vaso para os seus deuses e colocava para os deuses deste mundo usar aquilo que foi consagrado ao Senhor, separado para Deus. Amém até aqui? Quantos aqui são vasos moldados pela mão do oleiro? Você sabe que sobre você é uma unção, o Espírito Santo de Deus está sobre você. Você foi ungido, separado. A palavra de Deus diz assim: foi feito em vaso de barro para que a glória não seja sua, mas você é vaso de Deus para a glória de Deus, ungido e separado pelo Espírito Santo para glorificar a Ele. Mas sabe como é que o diabo tem zombado de Deus? Ele pega as nossas vidas e leva a adoração a outros deuses. Os deuses da porneia, os deuses da zombaria, os deuses da feitiçaria, os deuses da mentira. Você entende isso? Da mesma maneira como na antiguidade os reis zombavam do povo de Deus, pegando os vasos separados para a glorificação do Senhor, exclusivamente para Ele, e apresentavam diante dos seus deuses. Todas as vezes que nós nos rendemos aos deuses deste século, nós estamos zombando de Deus. Nós estamos tomando a nossa vida como vasos consagrados ao Senhor pela presença do Espírito Santo e sujamos, zombamos da presença de Deus. A santificação, então, queridos, no seu sentido original, significa que são pessoas de quem Deus usa seus serviços. Por exemplo, os apóstolos, separados para Deus, exclusivamente seu. Então, santificação são pessoas separadas exclusivamente para o Senhor. Num sentido moral, puro, sem pecado, justo e santo.
Então Deus nos separa, nos tira do mundo, nos tira de dentro dos povos, e Ele diz assim: agora vocês são meus, vocês são consagrados para mim, e eu vou vos encher com a minha glória, com o meu amor e com o meu poder. E isso é santificação, é separação, é retirar-se de dentro dos povos, é retirar-se do mundo, é estar separado para viver uma vida de adoração exclusiva ao Senhor. Então, para você que está em santificação e que almeja a santidade do Senhor, para você não tem limite, porque você não vai andar no limiar, você vai andar cheio do Espírito, debaixo do governo do Espírito, para manifestar a glória de Deus, e isso passa a ser o seu natural. Por quê? Porque as marcas de Deus estão sendo impressas no seu coração. Por que muda a nossa personalidade quando nós aceitamos e recebemos a Cristo? Por que um homem violento muda a sua característica quando aceita Cristo? Porque agora o caráter de mansidão de Deus começa a ser impresso no seu coração. Da paz começa a ser impresso no seu coração. Da piedade, da compaixão, do amor, da benignidade, da longanimidade. Os frutos do Espírito começam a ser evidenciados, porque agora nós entendemos que nós somos seu povo, sua propriedade exclusiva. Nós somos dele e queremos viver para ele somente. Queremos ser vasos de honra para Deus. Então, santificação é ser consagrado pela presença da unção do óleo do Espírito Santo sobre nós, como vasos moldados pela mão do oleiro, para serviço exclusivo para Deus, com corações separados para adoração exclusiva ao Senhor, com um viver livre da força do pecado, e que almejam pureza em seu modo de viver. O Senhor nos diz hoje: separai-vos, separai-vos, separai-vos dos povos, separai-vos dos costumes da gente, separai-vos. Santificação significa nós fomos separados para Ele, nós fomos separados para Ele, e nós assumimos a condição de seu povo, de seu povo, de sua propriedade exclusiva. O Senhor está buscando, Pedro, você pode me ajudar? O Senhor está buscando vida, corações que ardentemente desejam este viver separados para a glória de Deus, para servir somente a Ele, para adorá-lo como Senhor sobre tudo, e somente a Ele prestar culto, que é uma vida de reverência e temor do Senhor, evidenciados no seu viver. A palavra do Senhor para nós hoje, para viver uma vida vitoriosa, não é o que Deus pode te dar. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão amável, tão benigno, tão bondoso, que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, porque Ele nos ama, Ele nos dá o melhor dessa terra. Ele nos dá qualquer coisa, Ele nos dá o melhor. Mas há um mandamento e um chamado de Deus para nós hoje, Igreja Batista Ágape, Igreja do Senhor Jesus: separai-vos, separai-vos. Para este tempo presente dos últimos dias, nós precisamos nos separar deste mundo. Precisamos deixar as coisas do mundo. Precisamos viver uma vida radical, aonde o que importa é agradar o coração de Deus. Não importa o que vão pensar de mim, não importa o que vão falar de mim. A gente até cantava esse corinho antigamente, não é isso? O que importa é que eu quero é Deus. Eu quero é Deus, eu quero ser dele, eu quero viver para Ele, quero meu coração nele, quero minha casa nele, quero minha família nele, quero tudo meu nele. Mas entendam isso, igreja. A vontade do Senhor foi: separai-vos para serdes meus. O Senhor está nos chamando hoje para essa condição, e essa condição vai ser
sine qua non para todos aqueles que querem entrar na promessa daqueles que irão reinar com Cristo em glória. Porque, meus irmãos, não se esqueçam que lá no Apocalipse, quando Deus fala a respeito das igrejas, aos anjos da igreja, uma das coisas que Ele diz assim, que você não seja morno, ou seja, sabe aquele assim, meio mole, meio duro, aquele negócio assim meio esquisito, né? Nem é quente, nem é frio. Eu não sei se já tomou água morna, irmãos. Água morna só toma para gargarejo, e assim, você já faz meio que jogando para fora, já é naturalmente, você pega o gargarejo, né, com bicarbonato, aquelas coisas que só a avó fazia, né, irmãos? Oh, meu, estou saudade da minha avó, danada. Mas logo você queria fazer o quê? Você queria jogar fora. Sabe, queridos, nós precisamos entender isso. Deus está chamando um povo para ser santo, e para isso Ele está nos ordenando: separai-vos para serdes meus. Isso significa que nós não vamos andar segundo o curso deste mundo, nós não vamos andar segundo a vontade deste mundo, nós vamos andar segundo o padrão de Deus, porque este é o desejo do Senhor: separai-vos para serdes meus. Não andem no costume da gente, andem no meu costume, se vistam com a minha santidade, conforme nós cantamos hoje. E as vestes de santidade são vestes santas, que representam pureza dos nossos corações diante do Senhor. Se você, meu irmão, minha irmã, deseja hoje viver essa vida de separação total e exclusiva para o Senhor, se você deseja reconsagrar o seu coração, a sua vida para o Senhor, declarando para Ele hoje: Senhor, eu quero me separar, porque eu quero viver uma vida vitoriosa. Sabe, meus irmãos, a vida vitoriosa no Senhor significa que Ele se torna o tudo em nós. E porque Ele se torna o tudo em nós, Ele cuida dos seus filhos. Quando nós olhamos para Israel, uma terra pequena, um povo pequeno, uma terra dada a eles que é o deserto, meus irmãos. Você vai olhar o tamanho do tomate de Israel, meu irmão. Não tem tomate no mundo igual a Israel. Não tem tâmara no mundo como a tâmara de Israel. Porque Deus ordena a sua vida e a sua bênção sobre nós, quando nós entendemos que nós somos seu povo e nós nos separamos para Ele. Porque o que vai nos importar não era o que temos, o que vai nos importar é o que somos nele.